Conceito de a priori. A priori é uma locução latina que significa à primeira vista, de acordo com o que é anterior. É usado para realizar uma demonstração que descende da causa ao efeito, da essência de algo às suas propriedades. Também se refere àquilo que se realiza antes de examinar o assunto de que se trata. É possível estabelecer uma distinção entre o conhecimento a priori, que, de acordo com o filósofo Immanuel Kant, é necessariamente verdadeiro e universal, já que não depende da experiência, e o conhecimento a posteriori, aquele que é obtido de forma empírica. Os conhecimentos que o ser humano possui provêm da experiência, no entanto há um conhecimento que independe dessa experiência e também independe das impressões dos sentidos. A esse denomina-se a priori, sendo esse conhecimento algo contrário ao que é conhecido como a posteriori, o qual é um conhecimento empírico, depende da experiência. Como tal, os argumentos a priori são necessários. As demonstrações diretas na matemática, por exemplo, pertencem a este tipo de locuções. Posto isto, o conhecimento a priori permite predizer e prever um fenômeno, acontecimento ou antecipar ou antever determinadas características. Para a filosofia escolástica, as proposições a priori estão associadas à ontologia e equivalem àquilo que antecede na ordem causal. Para Kant, todo conhecimento empírico está sujeito a condições a priori, as quais chama de transcendentais. Se não tiver comprovação empírica, trata-se, nesse caso, de um conhecimento que é postulado e sustentado pela razão. René Descartes, pela parte que lhe diz respeito, é da opinião de que a razão é uma faculdade independente da experiência. Isto compreende a existência de um conhecimento inato, a priori, como explica com a sua frase cogito, ergo sum, penso, logo existo. Os juízos sintéticos a priori são os que estão relacionados com a lógica, por exemplo, subir para cima. Em contrapartida, os juízos a posteriori têm uma validade particular e são empíricos, uma vez que são comprovados com a experiência. Em Matosinhos, as mulheres falam muito alto e acenam muito com as mãos. Um outro exemplo de argumento elaborado usando a priori seria: todas as pessoas solteiras não são casadas, sendo que isso pode ser afirmado sem ser necessária uma experiência prévia. O filósofo Galen Strawson acredita que para que um argumento seja considerado a priori é necessário apenas que você o veja e já note que o mesmo é verdadeiro, estando, por exemplo, deitado em seu sofá, sem precisar sair de lá para examinar o mundo à sua volta e confirmar aquele argumento. Em suma, a priori e a posteriori distinguem-se assim. A posteriori é, por exemplo, um argumento desenvolvido com base em fatos, na experiência. Então significa algo como depois da experiência. Já a priori é justamente o contrário de a posteriori, onde há a elaboração de um argumento sem apoio aos fatos, sem a existência de experiência. Ainda é comum na filosofia o uso do termo apriorismo, que traduz-se numa doutrina, por exemplo, onde as experiências ou raciocínios que são a priori têm um papel de destaque. Existem situações onde o termo a priori acaba sendo usado como um adjetivo a fim de alterar outros substantivos, por exemplo. Filósofos também podem usar termos como a prioridade, como substantivo, a fim de designar a qualidade de algo quando é a priori.